Olá, gente. Estamos de volta para dar continuidade a esse nosso módulo, tá? Mais uma parte aqui da nossa aula sobre liderança e comunicação assertiva. Inicialmente, nós fizemos uma introdução ao módulo e nós paramos no momento em que estávamos discutindo os modelos de liderança. Nós falamos a respeito dos modelos, o autocrata, tá? Que é justamente aquele modelo centralizador que pode ser eficaz numa situação de emergência, mas não é o modelo ideal, né? O democrata, que é um modelo mais participativo, né? Favorece muito o engajamento e a participação dos liderados, né, de toda a equipe, e é um modelo mais interessante. Agora, nós vamos falar a respeito da liderança liberal, ou a sua, como é conhecido mundialmente, o laissez-faire, né, que é uma terminologia francesa que significa deixa fazer, né? Ou seja, é aquele líder que ele se permitir que seus liderados eles tomem iniciativas, que eles tenham essa certa liberdade, né? Esse modelo, propriamente dito, ele se caracteriza pela mínima ou quase nenhuma intervenção por parte do líder. Esse modelo ele acaba concedendo ao liderado uma grande autonomia, tá certo? Deixando essas pessoas, né, os colaboradores, voluntários, aí dentro quando a gente pensa em comunidade terapêutica, equipe técnica, equipe de trabalho, equipe de voluntários, livres para tomar as próprias decisões. É interessante? É interessante, mas requer muito cuidado, né? Da mesma forma que o autoritarismo, quem manda sou eu, você vai fazer do jeito que eu quero, é ruim, né? Ser liberal demais também é danoso, tá? Porque esse excesso de liberdade vai poder ocasionar tomadas de decisões unilaterais por parte do liderado e que poderão ser danosas, né? Chiavenato, ele diz o seguinte, ele aponta que o líder, né, o líder laissez-faire, ele assume uma postura de não intervenção, fornecendo os recursos necessários e esperando que a equipe se auto-organize e entregue os resultados. Como eu falei, nem sempre isso é legal, principalmente se você tiver uma equipe que não tem essa habilidade da autogestão. Como é que eu vou entregar a responsabilidade de gestão para alguém que não consegue nem se autogerir? Aí voltamos para a questão da maturidade. Quando a gente fala de maturidade, é muito essencial que a gente diga que maturidade não é o mesmo que idade, tá? Existem pessoas de 50 anos que são totalmente imaturas, como alguém de 16. E existem pessoas de 20 anos que desenvolveram uma maturidade de pessoas com 60 que, né? Então, assim, maturidade não é sinônimo de idade. Ou seja, porque eu tenho 48 anos não quer dizer que eu sou maduro. Eu posso ser imaturo, eu sou velho, né? Então, requer muita maturidade do ponto de vista de autogestão, quando a gente fala da liderança liberal. Então, assim, precisamos ter equipes que sejam altamente maduras, equipes que tenham uma experiência já calejada naquilo que eles fazem. É importante que essas pessoas já tenham também a experiência com autonomia, ou seja, que elas já tenham vivenciado isso, ou pelo menos passem por treinamentos que possibilitem isso, né, para que elas consigam desenvolver e possuir essa capacidade de autogestão e automotivação. Porque quando a gente fala de liderança, a liderança ela tem que ser motivadora. Mas a gente também tem que entender que ninguém motiva ninguém.
tá? Ninguém motiva ninguém. Isso foi algo que se criou, principalmente esse pessoal que trabalha muito o coach da enganação, né? De que ele motiva, de que aquelas palavras vão deixar milionário, tudo é mentira, tá? Ninguém vai ficar milionário porque participou de um curso de coach. Isso é mentira. Mas é verdade que você pode buscar mentorias, orientações sérias, né? Orientações sérias, nunca caindo nessa falácia da prosperidade, tá? É aquela história de que, fulano é pobre porque não fez meu curso. Você vai ver muito isso na internet, né? Então, isso é a doutrina da prosperidade, isso é tudo mentira. Aí a gente vem para essa questão da automotivação. Então, a gente não, propriamente dito, motiva ninguém. As pessoas têm que se automotivar. A motivação vem de dentro, né? A motivação vem de dentro. Eu posso ter fatores externos, né, que corroboram para isso. A família, um profissional que eu admiro, o jeito que ele trabalha, né, um colega de trabalho que faz as coisas certas e eu gostaria de seguir aquilo, né? Então, são fatores externos que ativam a minha motivação, né? Ninguém vai estar ali conseguindo motivar ninguém, nem por meio de questões negativas quanto positivas. Então, a pessoa ela tem que ter essa capacidade de se motivar. Aí a gente tem que parar para pensar que esse modelo liberal, ele é um modelo de alto risco, né? Quando você não tem profissionais que vão ser liderados com essa maturidade e essa capacidade de autogestão e de automotivação, né? Aquela pessoa que está sempre esperando que alguém motive ela. Então, esse profissional, ele certamente, esse modelo não é para ele, tá? Esse modelo, de fato, não é para ele. Por quê? Porque a liderança liberal, ela simplesmente, como diz, né? Ela deixa ir, deixa fazer, né? E muitas vezes o líder, ele se acomoda e deixa de dar, né? Vamos dizer assim, retorno de como está o andamento, né? Uma devolutiva, né? De como está o andamento, o desenvolvimento daquele profissional, né? Deixa de conversar com ele, de passar orientações, porque ele acredita que aquele profissional ele está conseguindo fazer. E muitas vezes ele só vai perceber que não deu certo quando der errado, né? É engraçado, mas essa é a verdade. Ele só vai perceber assim. Então, quando a gente pensa na liderança liberal, se for em um contexto de casa de acolhimento, onde a estrutura e o acompanhamento são essenciais para a recuperação, esse tipo de modelo, né, esse modelo de liderança, ele deve ser evitado, tá? Ele deve ser evitado, até porque nesse momento as pessoas estão precisando de direcionamento. Aquela pessoa que veio ali de uma situação de dependência química no seio familiar, né, na rua, ou seja lá o que for, entrou na instituição, ela teve aquele avanço, ela conseguiu se desenvolver para monitor, depois ele se torna um líder dentro da instituição, aquela pessoa ainda está em processo de recuperação. Então, ela precisa desse posicionamento de uma liderança mais próxima, né? Mais atenciosa, tá? Porque o uso desse estilo, ele precisa e deve ser poderado e é muito importante que ele fique restrito a situações muito específicas, né? Tudo bem você ter uma pessoa dentro da comunidade terapêutica a quem você pode, de repente, direcionar essa liderança liberal. Por isso que a gente fala, muitas vezes a gente vai fazer uma mescla desses modelos e vai aplicar individualmente. O líder, ele tem que conhecer esses liderados, né? Ele precisa conhecer as pessoas. Eu tinha um líder, um grande líder, né? Ele sempre dizia para a gente, precisamos entender que
quando o nosso liderado está tomando café da manhã com a família dele, ele está tocando no nosso nome. Ele está falando de como nós tratamos eles, para os pais, para a esposa, para os filhos. Então, nós saímos do ambiente de trabalho e nós vamos junto com aquele profissional para a casa deles. Então, a gente precisa fazer sempre uma adaptação bem amarrada, conhecendo a pessoa com quem nós estamos trabalhando, para que a gente possa entregar o melhor modelo de liderança para aquela pessoa. Ah, Everton, então eu vou ter que fazer um para cada um. Não, você vai identificando grupos e você vai aplicando, né, de acordo com a necessidade de cada grupo. Então, esse modelo liberal, ele dá autonomia, porém, só é eficaz para equipes, né, grupos de trabalho que têm aí uma certa maturidade. Um outro modelo que tem de liderança é justamente a liderança transformacional, ou seja, o nome já está dizendo, né? Aquela liderança que transforma. Né? Esse modelo ele é amplamente conhecido e é considerado um dos modelos mais eficazes, principalmente e especialmente em organizações que buscam o quê? Inovação, engajamento, desenvolvimento humano. Né? A gente vê muito isso nessas startups, nessas coisas mais modernas, tal, que requer que a cabeça das pessoas elas tenham a liberdade criativa, que elas consigam ali ter esse envolvimento interpessoal, a troca de experiências. Né? Então, é um modelo muito interessante. Dentro desse modelo, o líder, ele acaba adquirindo aquela figura da pessoa que inspira, que motiva, que estimula, né, de forma intelectualizada, a pessoa que se preocupa genuinamente, né, e quando eu falei da questão do café da manhã, isso é se preocupar genuinamente. Né? Eu lembro que eu tinha uma pessoa que eu era líder dela, e eu perguntava, né? Sempre eu perguntava para ela. A gente tinha um momento de devolutiva, uma vez por semana, eu tinha um momento específico com cada um liderado meu. Toda semana eu sentava pelo menos uma hora com cada liderado meu. Né? E eu lembro que eu procurava saber da vida deles. E eu sempre que sentava com essa pessoa, eu dizia, fulana, tudo bem? Como é que tá fulano de tal, que era o filho dela? Ah, e seu marido, como é que está o trabalho dele? Né? Isso é uma preocupação genuína, né? É saber como aquela pessoa está, como os seus entes queridos estão. Né? Não é o perguntar, bom dia, tudo bem, por perguntar. Né? Mas é o perguntar, bom dia, tudo bem, e esperar uma resposta da pessoa. E mediante daquela resposta, você ter algo a dizer. Tá? Muitas vezes, tem pessoas, eu confesso a você, que tem pessoas que me perguntam como eu estou, e eu não dou nem atenção para responder, porque eu sei que não é importante para ela. Né? Então, para que eu vou responder? Né? Então, eu guardo para mim, prefiro. Eu tenho isso como uma pergunta retórica, porque é pergunta retórica. As pessoas hoje, muitos líderes, eles não estão preocupados genuinamente com seus liderados, né? Mas somente com os resultados. Então, esse líder transformacional, ele inspira, ele motiva, ele estimula, a inteligência das pessoas, ele se preocupa com elas de forma muito genuína e ele busca o desenvolvimento individual dessas pessoas. E desenvolvimento, quando a gente fala de desenvolvimento individual, eu estou falando de individualidade de pessoa. Né? Existem treinamentos que a gente pode fazer com várias pessoas juntos. Eu identifiquei que estamos com um problema de comunicação no setor de transporte de uma instituição. Vou reunir todos os motoristas, despachantes de veículo e vou fazer uma reunião geral. Eu identifiquei que um carro específico, com um motorista específico, está dando um problema. Eu vou sentar com ele. Né? Por isso que dentro do meu modelo de liderança, eu sempre reservava uma hora por semana com cada pessoa. Com cada pessoa. Porque, pensa bem,
Eu posso dormir ótimo hoje, me deitar perfeitamente. Ah, meu dia foi maravilhoso. Mas eu posso ter uma noite péssima. Eu posso ter tido uma dor na coluna, uma dor de cabeça, uma dor de estômago. E vocês vão concordar comigo que o meu despertar no dia seguinte vai ser diferente. Eu vou ter um dia cansativo, eu vou estar com sono, eu vou estar com um humor ácido, ou eu vou estar irritadíssimo. Né? E o líder ele tem que ter essa habilidade de saber disso, né? De identificar isso, de naquele momento chamar aquela pessoa para conversar. Aquela pessoa talvez ela só precise de um momento de descanso, né? Porque ninguém é máquina. Tá? Ninguém é máquina, as pessoas cansam. E normalmente as pessoas falham porque estão cansadas. As falhas elas surgem disso. É como um carro. Você usa, nunca para fazer uma manutenção. Uma hora ele vai quebrar. E quando ele quebra, né, ele quebra em diversas partes. Né, porque poderia ter parado antes para consertar uma parte. E as pessoas são assim, elas também quebram, principalmente a mente das pessoas. Né? As mentes quebram. Eu estava assistindo um documentário, né, falando a respeito do ramo davidiano. E você perceber como a mente das pessoas pode ser manipuladas, e até mesmo por elas mesmas. Né? Eu posso me manipular, né, que é a autossabotagem, e aquilo quebra a mente. Então, nós precisamos que os líderes eles assumam esse papel, né, de motivação, de desenvolvimento individualizado, de eu identificar qual é a necessidade daquele meu liderado naquele momento. Vai ter uma pessoa que precisa melhorar a comunicação escrita. Ah, aquele ali ele precisa melhorar a forma como ele se comporta no ambiente de trabalho. Ah, aquela outra pessoa ela precisa melhorar a forma com que ela trata o outro. Então, a gente vai identificando as individualidades e isso é uma função de um líder transformacional. É transformar a vida das pessoas. Né? Os meus liderados, eu tenho a responsabilidade de transformar a vida delas, tá? A responsabilidade de transformar a vida delas. Assim como elas também têm essa responsabilidade. O Base e o Rijo, eles, em uma obra muito original deles, de 2006, que fala sobre a liderança transformacional, eles acabam esmiuçando, né, bastante o que seria. Né? E eles escrevem assim, que são 4 componentes principais da liderança transformacional. Primeira coisa, influência, né, idealizada. O líder serve como modelo a ser seguido. Gente, é natural, tá? Isso é natural. Se eu sou aquele líder arrogante, grosseiro, né, intransigente, que não aceita nenhum tipo de diálogo, que eu mando, sou eu que digo, né, faço o que eu estou dizendo, eu vou ter liderados que vão agir como eu. Eles vão agir como eu estou agindo. A primeira oportunidade que aquele liderado tiver, ele vai exercer esse poder em cima de outra pessoa, né? Que eu sempre chamo isso de síndrome do pequeno poder, né? Que é um poder que não significa nada, mas a pessoa, você der um título a ela, não importa qual seja, se ela se sentir superior ao outro, ela já vai agredir. Então, o líder ele exerce uma influência idealizadora. Né? O que é a influência idealizadora? É uma influência que forma ideias na outra pessoa, né? Que constrói a ideologia da outra pessoa. Então a gente tem que ter cuidado. Se eu sou um líder amoroso, empático, compreensivo, como é que vai ser a minha equipe? Vai ser uma equipe composta por pessoas empáticas, amorosas e compreensivas. Pessoas que vão estar dispostas a se ajudarem e não competirem entre si, uma sempre tentando, atrás das cortinas, prejudicar a outra para ocupar o lugar que ela deseja. Então, esse é o primeiro ponto.
O segundo ponto trazido por Buzz Ridge é que a motivação é a motivação inspiradora. O líder articula uma visão atraente e inspira a equipe a alcançá-la. Né? São aqueles objetivos interessantes. Poxa, eu não devo dar um objetivo para a pessoa só por dar. Ah, mas por que essa meta? Não. Ah, eu tenho a meta de, no curso X, fazer com que 30% das pessoas, elas consigam uma fonte de renda. Porra, que meta interessante, né? Por quê? Porque vai ajudar aquela pessoa, eu vou ajudar a família daquela pessoa, né? Então, isso é uma articulação, isso é inspirar uma visão de objetivo que seja algo atraente para que todo mundo queira, né? Aí vem a estimulação individual. O líder encoraja a criatividade e a inovação. É papel nosso. Não tem para onde correr. Né? Eu tenho que dar às pessoas a oportunidade de elas pensarem. Porque senão a gente vai viver um líder que só faz manobra com as massas. Né? É o boiadeiro que joga o gado para um lado, que joga o gado para o outro e nunca deixa que o gado pense: ah, eu queria comer naquele pasto e não nesse. Né? Você está entendendo? Então, o líder, ele tem que ter essa capacidade de estimular intelectualmente, indicar um livro, um filme que ele assistiu e que ele achou interessante, que tem uma mensagem, né? Uma série de televisão que ele achou interessante, que tem a ver, que tem dentro do seu contexto aquela vivência diária do trabalho dentro da instituição. Porque tem muitos, né? E eu sou fã de cinema, né? Eu sou cinéfilo desde quando eu era criança, né? E admiro muito. Para mim, o cinema é uma das maiores expressões de arte que existe, de ensinamento. E eu sempre acompanho. Gosto de dar dica de filme e tudo isso. Inclusive, recentemente, eu revi vários filmes que eu tinha visto recentemente, né, anteriormente. Então, o líder, ele estimula isso. Né? Como eu estou deixando aqui vários livros para vocês lerem. Né? É o meu papel, é a minha responsabilidade. Agora, se vocês quiserem ou não, aí é um problema de vocês, tá? O conhecimento, ele se busca dessa forma. Eu faço a minha parte e os meus alunos, tanto aqui quanto em outros lugares, fazem a deles. E, por fim, a questão da consideração individualizada. O líder atua como mentor e orientador para o desenvolvimento de cada membro. Eu sou um orientador. Eu tenho que exercer a mentoria. Por isso, dessa necessidade de se reunir com as pessoas. Por isso, essa necessidade de informar as pessoas. Tá? Não deixar que as pessoas saibam através de outras. Né? Ah, eu vou dizer para X porque X vai dizer para Y, para depois dizer para H e depois o alfabeto inteiro está sabendo. Não, é juntar o alfabeto e explicar para todo mundo. Né? Porque uma coisa importante em toda a organização é que todas as pessoas estejam na mesma página do livro. Porque se eu estiver na página 30, o outro está na 40, o outro está na 200, vai haver ruído na comunicação, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Então, é necessário que haja, né, essa consideração de que as pessoas são individuais, que elas têm as suas particularidades. Né? E eu preciso atuar nessas particularidades com cada membro, né, da equipe. Por isso que preciso de reunião em grupo? Preciso, para alinhar coisas de grupo. Preciso sentar com os meus liderados individualmente? Preciso, porque eu tenho que tratar de coisas individualizadas. Né? Principalmente se eu precisar chamar a atenção de alguém. Tá? A pior coisa, a coisa mais deplorável, né, que um líder pode fazer é chamar uma pessoa, um liderado seu, a atenção na frente de outros liderados.
Isso é péssimo. Isso é desmotivador, isso é revoltante, né? Sem falar que é assédio moral, tá? Que está no Código Penal, né? É assédio moral, tá? Então, assim, não pode. A gente tem que partir sempre da ideia de que em público eu só elogio. Em público eu abraço e digo, ó, você se destacou esse mês, você foi a pessoa que nas pesquisas de satisfação foi melhor avaliado, você foi a pessoa mais citada quando o assunto foi empatia para com os acolhidos vamos lá, do Desafio Jovem Ebeneze de algum lugar, tá? Agora, quando eu precisar dizer assim, poxa, o seu resultado foi péssimo, você não conseguiu atingir, o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar essa pessoa individualmente, né? Elogia-se em público e se repreende em particular. Poxa, o seu resultado ele não atingiu aquilo que a gente esperava. Você viu que eu já não disse que foi péssimo. Seu resultado não atingiu aquilo que a gente esperava. Eu acredito em seu potencial. Eu sei que você tem capacidade de me entregar um resultado muito diferente na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem, vai depender do prazo da meta. E essa pessoa vai entregar. Sabe por quê? Porque você foi respeitoso, né? Você abraçou, você levou em consideração a individualidade dela. Porque a partir desse momento de conversa, você vai saber por que ela não entregou o que você esperava. Será que aquele homem, aquela mulher não teve uma discussão em casa com seu cônjuge? Será que aquele homem, aquela mulher não teve um problema, né, familiar com o pai, com a mãe? Será que ele não foi acometido de algum problema de saúde durante aquela semana que fez ele agir daquela forma? Não vai saber, filho, se você não for conversar de forma individualizada com aquela pessoa. Por isso que ser líder é difícil. Fácil é ser chefe. Ser chefe é a coisa mais fácil do mundo. Não precisa nem desse treinamento aqui, tá? É só dizer, você agora é chefe. Pronto, você age do jeito que você quiser. Por isso que para ser chefe não precisa de evidência científica. Não tem nenhum estudo para isso. Tá? Mas para exercer liderança existem estudos, né? Então, esse modelo, se a gente for levar em consideração, ele é um dos mais eficazes nas organizações de comunidade terapêutica e casa de acolhimento. Né? Por seu nome, ele já explica, transformacional, porque ele vai transformar a vida daquelas pessoas. Tá? Ele vai transformar a vida daquelas pessoas. Porque vai fomentar a autotransformação, o crescimento pessoal, né, do indivíduo e vai fazer com que ele tenha um comprometimento com a sua missão e com a missão da instituição, que é o quê? Cada vez evoluir. Tá? E tanto essa liderança transformacional, ela é interessante na casa de acolhimento e na comunidade terapêutica, tanto para as equipes de trabalho, equipe técnica, como também em relação ao tratamento com os acolhidos. Porque os acolhidos são nossos liderados também. Tá certo? Os acolhidos, eles são nossos liderados também. E eles precisam ser tratados como pessoas que precisam também de ter desenvolvimento, precisam ter respeitada a individualidade, eles precisam ter um estímulo intelectual, tá certo? Isso tudo é importante. Então, só resumindo, a transformacional, ela inspira, ela motiva e ela promove o crescimento pessoal. E agora vamos entrar para a última aqui que a gente vai detalhar, que é justamente a liderança servidora, que também é algo muito interessante. Gente, vão anotando, vão fazendo assim, ó, uns planozinhos, apontando um círculozinho, fazendo uma coluna ali, uma coisa com outra. Vocês vão ver que você tem como aproveitar, tirando a autoritária, você tem como aproveitar um pouco de cada uma das demais. Então, a liderança servidora, esse termo ele foi cunhado por Robert Greenleaf, né, em 2003.
ele fala. E ela representa aquela abordagem que é radicalmente diferente da liderança tradicional. Enquanto a liderança tradicional ela quer ser servida, né? Ela quer ser o centro das atenções, esse modelo ele coloca as necessidades da equipe, dos acolhidos, em primeiro lugar, buscando o desenvolvimento e o empoderamento das pessoas, né? Buscando justamente isso. Olha como é bem diferente. Isso vai lembrar vocês uma pessoa que fazia essa liderança servidora muito bem. O foco principal, nesse caso, do líder é servir, né? Não é ter o poder, não é exercer controle, tá? Mas sim servir ao próximo e não ser só servido pelo próximo. Então, as características desse líder é justamente um líder servidor que ele vai ter o quê? Escutativa. O que é escutativa, gente? Eu acredito que a gente já falou. Escutativa é aquela escuta onde você realmente ouve, escuta a pessoa. Ouve não, escuta a pessoa, né? Porque ouvir, diferente de escutar, é mais direcionado, é seletivo. Escutar não é seletivo. Eu escuto um trovão, eu escuto um prego caindo, eu escuto um carro buzinando. Eu não escolhi aquilo, né? Já, no caso, ouvir, né? Eu ouço. Já a escuta não. A escuta é seletiva. Eu escolho escutar você. Eu estou aqui lhe escutando, né? Por isso que o nome é escutativa. Eu estou ativamente esperando lhe ouvir, né? Lhe escutar. Aí, outra característica é a empatia, se colocar no lugar do outro, né? Quando a gente se coloca no lugar do outro, é entender o que aquele outro está passando, né? É refletir sobre a situação que aquela pessoa está passando, é respeitar as limitações daquela pessoa, isso é empatia. Outra característica é a promoção da cura. Como é que eu promovo a cura? É dando bem-estar para as pessoas, é proporcionando um ambiente com um clima organizacional de paz, de harmonia, de tranquilidade. Então isso é promover a cura. É ter consciência de que o outro é um ser individual, que merece atenção, que merece respeito, né? É o exercício da conceituação. E aí tem várias outras características, né? Como compromisso com o crescimento, né, das pessoas e com a própria construção da imagem da comunidade terapêutica, né? Às vezes eu converso com colegas nossos e eu sempre digo, né, eu sou estudante de psicologia e eu vejo a visão negativa que a comunidade acadêmica, não em sua totalidade, mas boa parte, né, a visão negativa que eles têm das comunidades terapêuticas, porque falta em nós esse serviço de divulgar, né, de priorizar o outro, de dizer o quanto as coisas são boas na comunidade terapêutica, de convidar as pessoas para conhecerem, né? Então, essa liderança servidora, ela vem o quê? Priorizar o bem-estar e o crescimento da equipe e dos acolhidos. O líder servidor, ele cria um ambiente de confiança, de respeito e de colaboração mútua. Eu não vou dizer não quem é um dos maiores líderes servidores que já existiu, mas vocês sabem muito bem quem é, tá? Vou deixar aí para vocês comentarem. Quem comentar aqui, deixa um comentário bem bonito dizendo quem é esse líder e por que você acha que ele foi um líder servidor, tá bom? Aí vem aquela coisa, né, que eu estava dizendo. É muito fácil ser chefe, tá? É muito fácil ser chefe. Eu até botei uma imagem muito legal para ilustrar, tá? O que é ser chefe, o que é ser um líder. E eu ilustrei com um gráficozinho que tem uma foto com duas carinhas, né? A carinha do chefe bem hitlerizado e a carinha do líder, né, bem ganderizado, né? Não sei se vocês entenderam, mas procurem que vocês vão entender.
O chefe, ele manda, ele diz eu posso, eu sou. O chefe, ele diz vá. Tá? Ele está sempre procurando um culpado para os problemas que existem na instituição. Ele sempre vai procurar um culpado. Tá? O chefe, ele fiscaliza. Tá? Ele está sempre lhe fiscalizando. E o chefe, ele desmoraliza. É aquela coisa do que eu falei que a gente tem que sempre evitar. Elogia em público, corrige em particular. O líder ele orienta. Tá? O líder, ele vai dizer para você como ele faz. Tá certo? Como ele faz. Olha, eu faço assim. E vai lhe dar a oportunidade de fazer como ele ou de você implementar algo novo que facilite para você, mas que não deixa de ser feito. Tá? O líder, ele diz nós. O líder, ele faz isso. Ele tem essa capacidade de estar sempre presente, mesmo não estando no mesmo ambiente. Porque ele acolhe, ele abraça. O líder, ele diz vamos, em vez de vá. Ele diz vamos, vamos, a gente vai conseguir. E abraça aqui todo mundo. Sabe aquela imagem da galinha protegendo seus filhotes? Nós precisamos proteger nossos liderados. E nós precisamos proteger eles de nós mesmos. Porque nós, liderança, a gente também passa por dias ruins. Né? E quando eu entendo que meu liderado ele tem dias ruins, ele começa a entender que eu também tenho. Você está vendo aquela coisa da referência? Né? O líder, ele não procura o culpado, ele vai acompanhar a situação para encontrar a solução. Ele não vai procurar o culpado. O líder, ele não vai te fiscalizar, ele vai confiar no que te delegou. Ele vai confiar no que foi delegado que será feito. Tá certo? E acima de tudo, o líder, ele assume a responsabilidade. Tá? Ele não... quando meus meninos não entregavam os resultados, como eu disse antes, eu me responsabilizava. Eu chegava para o meu gerente e dizia, eu falhei, eu não fiz isso e não fiz assim, mas eu vou modificar. Eu jamais chegava e dizia, não, meu resultado foi ruim por causa de Beltrano. Ah, foi Manuel. Ah, foi por causa de Joana. Não farei. Eu não faço isso. Tá? Agora, se meu resultado foi fantástico, eu atingi tudo que eu esperava, eu digo, olha, gerente, o meu resultado, nosso resultado foi esse, porque Francisco deu todo o gás esse mês. Ele fez das tripas corações e ele entregou o nosso resultado. Entendeu? Aí sim. Aí a culpa positiva foi de Francisco. Tá? Mas nunca a gente deve estar buscando o culpado pelas coisas. Né? Que isso é bem comum nas lideranças. Tá certo, gente? E a liderança, ela exerce um impacto muito grande. Né? Só recapitulando, né? A liderança servidora, ela prioriza o cuidado com o outro e o desenvolvimento, tanto individual quanto coletivo, tá? Principalmente coletivo. Então, o impacto da liderança nas equipes de trabalho, ele é enorme. A forma como o coordenador exerce sua liderança, ele tem um impacto profundo e assim, de múltiplas faces sobre as equipes de trabalho, dentro de uma instituição de acolhimento ou de uma comunidade terapêutica. Tá? A liderança, ela não está ali somente para gerenciar tarefas, ela não está ali somente para a parte administrativa, tá certo? Ela está ali para promover, acima de tudo, né, para influenciar de forma positiva as pessoas, moldando o ambiente à sua volta, tá? Moldando o ambiente à sua volta, sempre,
E em última instância, determinando a qualidade do serviço que está sendo prestado. Então, o coordenador, por exemplo, ele tem que estar atento ao bem-estar e ao desenvolvimento individual da sua equipe de trabalho dentro da instituição. Como é que aquele meu monitor está atuando? Como é que ele está tratando, né, os acolhidos? Certamente, se ele está tratando os acolhidos de forma negativa, é porque ele está aprendendo com você. E o sonho do liderado é seguir os passos do líder. Tá certo? Então, aí é você assumir a responsabilidade e não procurar o culpado. Tá bom? Então, isso é profundo. É profundo. Dói, mas é a verdade. Né? Porque quando a gente não quiser ouvir verdade, né, a gente vai para os grupos de WhatsApp. Porque só tem mentira. É impressionante. Grupo de WhatsApp onde tem as mentiras. Aí a gente vai para lá. Quando a gente quer verdade, a gente vai para os artigos científicos. Né? A gente vai estudar. A gente vai buscar um bom livro. Né? E mesmo assim a gente questiona. Será que é verdade? Porque quando eu leio um artigo científico, eu procuro outro que diga que aquele não está certo. Porque se tiver, alguma coisa está errada. Então, uma liderança, quando ela está bem estruturada, quando ela está alinhada nos princípios, né, da gestão que é humanizada, que precisa ser, né, que precisa ser humanizada, pode ser decisivo na vida daquelas pessoas, no sucesso do acolhimento. Tá? A gente precisa ter resultado, a gente precisa ter pessoas recuperadas. Nós não estamos trabalhando somente por números. Nós estamos trabalhando por resultados práticos. O que é um resultado prático, Everton? Um resultado prático é aquele cara que passou pelo acolhimento, ele teve ótimos líderes, ele teve monitores que estavam perto dele, ele teve uma liderança que sempre o abraçou, ele teve uma equipe técnica que sempre o desenvolveu, e quando ele volta para o mundo, ele leva tudo aquilo como bagagem. E ele vai transformar realmente a sua vida. E ele vai conseguir replicar aquilo transformando a vida de outras pessoas. Olha a importância de um líder bem formado, um líder bem estruturado, não só para a casa de acolhimento, mas em todos os âmbitos da sua vida. Tá? Em todos os âmbitos da sua vida. Então, essa gestão ela é fator determinante, né, para o sucesso do acolhimento e das relações interpessoais na instituição, além de promover o bem-estar, né, de todas as pessoas que estão ali envolvidas. Já lideranças que são disfuncionais, né, ou, para não dizer, problemáticas, elas podem gerar conflitos, elas podem gerar ciclos viciosos de problemas, ou seja, problemas que sempre vão se repetir e sempre vão ser os mesmos problemas. Porque você concorda comigo que se eu colocar uma escada numa parede e eu subir aquela escada todos os dias, eu vou dar no mesmo canto. Não tem como. Insistir no erro é o quê? Burrice. Então não adianta. Eu tenho que mudar a escada de lugar. Eu tenho que mudar a escada. Né? A hora que eu subir a escada, eu tenho que buscar alternativas. Eu tenho que buscar, né, esse tipo de coisa. Essas lideranças problemáticas que não buscam se qualificar, entender como é que funciona ser líder, eles acabam comprometendo a própria missão do restabelecimento da saúde mental das pessoas. Porque eu entendo, dentro da instituição, da casa de acolhimento, da comunidade terapêutica, eu vou ter a figura do psicólogo que vai trabalhar a saúde mental. Mas eu desestabilizo as pessoas. Eu desestabilizo os acolhidos que estão dentro da instituição. Eu desestabilizo a equipe de trabalho. Né? Então, o líder que está ali, ele tem que estar alinhado com os princípios éticos, morais, né, e profissionais para exercer uma liderança. Aí sim,
ele vai fazer com que a instituição ela consiga entregar o compromisso que tem com a promoção do bem-estar, com a ressocialização daquela pessoa, a reinserção daquela pessoa no ambiente social e de trabalho, né? Tudo isso passa pelo líder, né? Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração. Pessoal, a gente vai falar mais sobre os impactos, tá? Vamos dar uma passada pelos impactos positivos e negativos em relação à liderança, tá? A gente vai falar dessa liderança estruturada, mas somente depois de nosso intervalo, porque o professor já está com a coluna, dura, precisando tomar uma água. E a gente volta em alguns minutinhos ou o tempo que vocês decidirem aí. É só apertar o play depois.